Boa noite a todos, graça e paz. Que Deus abençoe abundantemente a tua vida. Por favor, abra em Jó, livro de Jó. Nós não vamos ser exatos no horário. Capítulo 33, no versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O poder do Espírito Santo. E nesse versículo 4 fala do Espírito de Deus. Existe um mundo físico e um mundo espiritual. E no mundo espiritual, a ação do Espírito Santo e a ação de espíritos malignos. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, olha que diferença. Há uma diferença muito grande nesse versículo. O Espírito de Deus faz, o Espírito de Deus cria, o Espírito de Deus faz o bebê nascer. Mas olha a segunda parte do versículo. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Tem pessoas que estão vivas, mas por dentro estão mortas. Ela anda, ela cumprimenta você, ela fala com você, ela se desloca, ela viaja, ela trabalha, ela passeia, ela dorme, ela acorda. Mas por dentro ela está morta. Há uma necessidade muito grande de termos o Espírito de Deus que faz você viver. O Todo-Poderoso me dá vida. Se a vida não basta só nascer, mas tem que ter uma vida em Deus e Deus em você. Há uma necessidade muito grande de você ter a força de Deus dentro de você caminhar com Deus, de você viver com Deus, de você se aperfeiçoar com Deus. Então esse versículo é muito forte. O Espírito de Deus me fez, não basta só fazer. Isso aí é uma criatura de Deus. Mas o Espírito Santo vai nos dando poder para nos tornarmos filhos de Deus. E o Espírito de Deus fazer isto, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E a Bíblia diz, aí vem o Novo Testamento, onde o Senhor Jesus fala, uma vida abundante. Uma vida abundante. Quem quer ter uma vida abundante em Deus? Uma vida abundante com Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Aplauda ao Senhor. O Espírito de Deus também aqui, nós podemos observar em Salmos, está aí perto, Salmo 104, no versículo 30, 104, 30. Quando envias o teu Espírito, são criados e renovas a face da terra. Quando envias o teu Espírito, são criados. Todas as coisas são criadas por Deus. E há também uma renovação à face da terra. Quando o Espírito de Deus vem, há uma criação de todas as formas da natureza, há uma restauração da natureza, mas há também uma restauração física em nós, uma restauração espiritual em nós. Não basta, de novo eu repito, não basta ser só criatura de Deus. Você é ser humano, você é uma criatura de Deus, mas tem que andar com Deus e tem que permitir que Deus renove a tua força. A força que você precisa é diária, assim como você se alimenta diariamente para você poder ir trabalhar. Se você ficar 24 horas sem comer, sem um propósito de um jejum, você pode sentir muita fraqueza e não conseguir desempenhar suas forças. Assim também a tua alma precisa do Espírito Santo, a tua alma precisa do Espírito de Deus, do poder de Deus, para você se levantar, para você guiar, e para você guiar tudo que você faz, e guiar a sua família, e tudo que você opera, tudo que você trabalha. Há uma necessidade do Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo de Deus é que vai me dar forças diariamente, para que eu vença, que eu caminhe, que eu continue na minha jornada. Amém, igreja? Assim como Deus criou em Gênesis 1, capítulo 2, Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz.
E aí continuou a sequência da criação de Deus. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã e houve o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, haja separação entre águas e águas. E houve essa separação. E aí a sequência da criação de Deus. Agora observe no versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo na terra, o Espírito Santo fazendo o papel, recebendo a ordem do Todo-Poderoso e criando da forma que Deus dava a ordem. Haja luz e a luz havia. Quem executou? O Espírito Santo. É assim que ele vem na tua vida. A Bíblia está dizendo que a terra era sem forma e vazia, era um caos. Era algo que estava se formando. É igual quando um bebê está se formando no útero da mãe, que o médico diz, nós não temos condição de definir o sexo, nós não temos condição de ver nada, porque é muito pequeno. Eu acho que a partir de 8 semanas, é assim? Que começa a ver alguma coisa? É o sexo da criança, não sei. É a idade que começa a ver, que os aparelhos que o médico usa, começa a ver o sexo e o desenvolvimento do coração, da mente, a formação dos membros daquele bebê, se aquele bebê vai nascer perfeito ou não. Então, há uma criação, houve uma criação em você, mas para colocar tudo em ordem na tua vida, há necessidade muito clara do Espírito Santo. A vida sem forma e vazia. A terra do próprio Deus era sem forma e vazia. E o Espírito Santo trouxe sobre a terra um acerto. O que era um caos, o que era destrutivo, o que era sem qualidade, tornou-se qualidade, tornou-se uma terra linda, maravilhosa. Tem lugares maravilhosos, lindos na face da terra. Lugares que atraem multidões de turistas para ver, para tirar uma foto. De tanta beleza que Deus deu e o Espírito Santo deu a essa terra. Muitas destruições que têm ocorrido é pelo homem. O homem tem destruído a natureza de forma veloz. Mas o Espírito Santo fez uma terra linda, maravilhosa, perfeita. E o Espírito Santo quer fazer isso na tua vida. E a moça aqui, as mulheres aqui falaram, deram testemunho do que ocorreu, um avanço. Quer dizer, ela não aceitava, ela não entendia que Deus a amava pelo sofrimento que ela passava. Quando nós estamos passando um sofrimento, se o Espírito Santo não falar com você, não te der forças, você não entende por que está sofrendo. Você não entende. Às vezes, a gente questiona até mais do que sem conhecer a Bíblia. Quando nós conhecemos a Bíblia, a gente entende que Deus tem o poder de abençoar, que Deus tem o poder de transformar, que Deus tem um poder, com um estalo de dedo, Deus pode mudar a vida de alguém. E aí você questiona, por que a minha vida não mudou? Por que ainda eu não recebi essa bênção? Por que ainda não parou essa situação caótica na minha vida? Aí você passa a ser mais um questionador. Quanto mais a pessoa estuda, mais ela questiona. Uma pessoa que fez 3 universidades, 4 universidades, doutor, mestrado, não sei o quê, ela questiona muito mais do que uma pessoa analfabeta. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você conhece Deus. De tal forma que você jamais conhecia, você jamais sonhava em conhecer Deus depois que você lê a Bíblia. E aí você passa a ver tantas vitórias, tantos livramentos. Josué, Moisés, Daniel, tantos homens na Bíblia, mulheres na Bíblia, que Deus fez milagres tremendos, que Deus transformou a vida dessas pessoas. Tantos testemunhos que você vê neste altar e em outro altar de outras igrejas. E aí você fica questionando, porque você conhece a Bíblia, conhece testemunhos de pessoas que tiveram vitória, e você às vezes questiona. Mas tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem um propósito, e todo propósito tem um tempo. O propósito tem um tempo na vida de A, o propósito tem um tempo na vida de B. Deus, Ele quer te dar para você usufruir. Deus não quer dar nada a uma pessoa para ela perder. Porque pior do que ter e perder, é nunca ter tido. Uma pessoa tem um carro e perde o carro, volta a andar de bicicleta ou a pé, é muito pior na mente dela. Se ela não tiver uma mente equilibrada, ela vai pensar bobagens. Então Deus quer dar e quer
permanecer e quer que você avance, que você mantenha. Porque um sonho destruído é algo terrível na vida de uma pessoa. É melhor que aquele sonho não fosse concretizado. Mas, bispo, quem vai me fazer entender isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer você entender o momento exato de você receber a sua bênção para sempre. Não é uma bênção que vai e volta como a onda do mar, que bate e volta. Porque Deus ia causar talvez mais dor em você, ia gerar mais desgaste em você. Eu tive minha bênção e perdi. Eu tive o meu noivo e não casei. Eu tive meu casamento e chegou um divórcio. Eu tive uma empresa e voltei a ser empregado. Eu vi meus filhos na igreja e hoje meus filhos não estão mais na igreja. Então por isso que Deus muitas vezes demora um pouco. É uma maturação. É uma maturação onde enquanto essa demora está gerando uma experiência no teu coração. Enquanto você espera, você precisa de poder. O poder vai vir do Espírito Santo. Para você não se entristecer, para você não ficar sem forças. E quando você receber o Espírito Santo o tempo todo vai dizer a você: filho, fui eu que te dei. Filho, fui eu que permiti. Filho, cuidado, o inimigo está vindo querendo roubar. Vigia. O Espírito Santo o tempo todo vai estar falando com você. Vigia, avança, cala, volta, fala, reflete, ora, jejua. E o Espírito Santo vai estar te guiando o tempo inteiro a você dar passos num terreno minado, para que nenhuma destruição ocorra na tua vida. Então o poder do Espírito Santo na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, ainda eu creio em Cristo, me batizei, me arrependi dos meus pecados, mas a necessidade de qualquer caos na tua vida, o Espírito Santo está restaurando. Então observe, havia um caos financeiro, houve a restauração. Havia um caos no casamento, houve a restauração. Havia um caos na criação dos meus filhos, eu não me dava com um filho, há uma restauração. Havia um caos na saúde, Jesus curou. Então, todo esse caos, o Espírito Santo vai fazer como ele fez com a terra na face da terra. A terra, leia comigo, diga assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Qual foi a primeira providência de Deus em termos de criação? Olha o versículo 3. Luz. Sem luz, as trevas não saem. Luz. A primeira coisa, a primeira virtude de Deus, a primeira bênção de Deus na vida de uma pessoa é a luz. Não adianta você dizer: eu recebi o alimento, eu passava necessidade, agora minha despensa está cheia. E não ter a luz de Deus. Não adianta você dizer: eu era sozinho, agora eu tenho um noivo. E não ter a luz do Senhor. A primeira providência é a luz. Porque aquele sonho daquele namorado, do que aquele noivo, sem luz, pode virar trevas. Pode ser uma decepção. Quantas pessoas gastam fortuna numa lua de mel, num casamento, e depois vê tudo desentregar? Quantas pessoas são mortas pelo marido, pelo companheiro, depois de ser aquela pessoa que ela mais se apaixonou? Porque não houve luz no relacionamento e o relacionamento acabou em trevas. Trevas. Aquela coisa que todo mundo dizia: bota essa história desse casal em Hollywood. Bota a história desse casal no cinema. Eu nunca vi um casal se amar tanto. E de repente acontece uma tragédia em termos de um assassinar o outro. Porque no relacionamento não tinha a luz de Deus. Para manter o amor, para manter o perdão entre o casal, que é necessário um casal perdoar o outro. Para ter o companheirismo, para não ter traições e assim por diante. Então, você tem que entender: eu necessito do Espírito Santo, eu necessito desse poder na minha vida o tempo todo, para manter e para conquistar, para manter o que você tem. Diga assim: Senhor, a primeira virtude do Senhor sobre a face da terra foi luz. Nunca me deixe sem a tua luz. Amém, gente? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.
Mateus 1,18, Evangelho de Mateus 1,18, fala sobre o Espírito Santo em uma pessoa de maneira poderosa. Aleluia. Que pessoa foi essa? Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, não eram casados, não moravam juntos, não tinham tido relação sexual, não coabitavam juntos, e era desposada. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Grávida pelo Espírito Santo. Aqui, ele em Jesus, o Espírito Santo veio em Jesus. O Espírito Santo trouxe Jesus à terra. O Filho de Deus, assim como Deus criou a face da terra e houve luz, houve firmamento, primeiro dia, segundo dia, houve águas, houve separação da terra seca, a terra molhada, houve uma criação dos luminares, das estrelas, do sol. Assim também a salvação do homem perdido, a salvação do homem em situações caóticas, a salvação da família, a salvação das pessoas, tinha que ter um salvador do mundo. O salvador deste mundo é Jesus. O Espírito Santo trouxe no ventre, não houve relação sexual na vida de Maria. Ele é chamado segundo Adão pela Bíblia. O primeiro Adão foi o primeiro homem criado por Deus, sem relação sexual. Depois veio a mulher e começou ali as criações. Assim também Jesus veio no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo trouxe a salvação ao perdido, trouxe a salvação às nossas situações, trouxe salvação por Jesus. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. O Antigo Testamento houve luz, o Espírito Santo trouxe luz e as trevas foram dissipadas. E o caos que era a terra, sem forma e vazia, começou a ser uma terra bonita, linda, com os mares bonitos, as florestas bonitas, tudo começou a ser organizado. Assim também, quando Deus percebeu que o homem estava com uma vida desorganizada, a terra era totalmente desorganizada, e Deus falou por intermédio dos seus profetas, e a terra continuou desorganizada, as pessoas continuaram desorganizadas, as pessoas continuaram sem credibilidade, continuaram perdidas. Foi assim no tempo de Noé, foi assim no tempo de Moisés, foi assim em todos os tempos. O Senhor lá na sua magnitude, no seu poder, o Senhor pensou: eu tenho que trazer um Salvador para este mundo. Eu tenho que trazer o Deus Emanuel, o Deus conosco sobre a face da terra. Nós temos que pisar lá. Eu irei pisar lá por intermédio do meu filho Jesus. Eu irei contemplar o que eu fiz com as minhas mãos. Eu fiz o homem e vou experimentar ser homem. Eu fiz o homem e vou experimentar ser um ser humano. E aí Jesus vem e o Senhor, a sua plenitude, a plenitude de Deus, do Pai, estava sobre Jesus. E o Espírito Santo gerou no ventre de Maria. E ele nasce sem relação sexual, com um sangue divino. Um sangue divino. E veio e nasceu. E essa criança nasce e traz a bênção para nós. Traz a salvação para a igreja. A luz que faltava veio sobre nós. Tudo que você fizer vai ter que ter luz. A luz traz transparência. O céu fica azul, o teto fica de vidro, porque é tudo transparente. No relacionamento, na empresa, nos negócios, seja o que for, o Espírito Santo vai estar, a luz de Deus vai estar. Por isso que vai para frente. Porque qualquer coisa com as densas trevas lá adiante vai parar. Vai caminhar um tempo, mas vai parar. Um cano sujo de gordura, ele entope aquele esgoto que sai da pia da tua casa. Quando você menos espera, o esgoto volta, porque houve um entupimento na rede. A vida de uma pessoa tem que estar o tempo inteiro assim, porque senão volta para trás. Um passo para frente, 3 para trás. Um passo para frente, mais 3 para trás. Um passo para frente, mais 5 para trás. Porque vai havendo um entupimento nos relacionamentos, seus relacionamentos com as pessoas em volta de você. Chega um momento que você diz assim: espera aí, só essa semana 1, 2, 3 pessoas me fizeram mal.
Eu já estava cortado o relacionamento com 7, com mais 3 essa semana, 10. E quando essas pessoas vêm a mim, bispo, o que é que eu faço? Eu digo, não corte nenhum relacionamento. Porque se você cortar relacionamento, esse mundo dá voltas. Você pode precisar daquela pessoa depois. Deixa a bênção, deixa a porta aberta. E isso é o Espírito Santo que faz. Porque, às vezes, as pessoas, a facilidade que tem de criar amigos, cria 5 amigos este mês, mas no mês passado se desfez de 5. Cria mais 7, se desfaz de 7. Cada dia essa pessoa vai o quê? Tem uma rede de relacionamentos fechada e destruída. E ela começa aí a se achar inferior. Por que minhas amizades não dão certo? Por que a minha vida não dá certo? Porque as portas estão fechadas para mim. Então, só o Espírito Santo para fazer com que a encanação da tua vida nunca fique entupida. A encanação da tua vida flua um rio de água limpa, que é o Espírito Santo. A água venha forte e encontre cano limpo. O cano limpo é você, você é o vaso. Você é o vaso transformador para essa água vir, não ficar só em você, mas transbordar. Essa água transbordar, essa água inundar rios, essa água acabar com desertos, essa água vir tocar nas pessoas em volta de você e as pessoas dizerem: eu quero ser acompanhado por ti e quero te acompanhar, quero andar contigo, quero viver contigo. E isso é poder que nenhum homem consegue, isso é poder do Espírito Santo. É poder do Espírito Santo na tua vida, você ser uma pessoa transformada. Aquela pessoa que você era, você não vai ser mais. Aquele poder de cacto, de mandacaru, diga, está destruído na minha vida, em nome de Jesus. Diga, eu não sou um pé de mandacaru. Eu não sou um pé de cacto. Eu quero ser um pé de uma árvore frondosa. Você vai ter alimento para você e alimento para muitos que vão te pedir ajuda. A gente só pensa em ajudar as pessoas em termos financeiros. A pessoa está precisando de um prato de comida, tome. Está precisando de uma quentinha, tome. Está precisando de comer um pão, tomar um leite, um pão, tome. Tome R$1, tome 2. A gente só pensa isso, não é isso. Isso aí é uma forma, às vezes, de se livrar. A pessoa está perturbando você. Tome aqui. Toma, vai-te embora. Mas se Deus te faz uma árvore frutífera, Deus vai te dar ideias. Porque toda árvore frutífera é podada. E toda vez que um ser humano é podado, vem uma safra maior. Toda vez que um ser humano é podado, vem uma fruta melhor, uma qualidade melhor. Aí você vai poder, muitas vezes, não só dar essa garrafinha de água para a pessoa sair de perto de você. O cara está perturbando, dá logo aí R$2 a ele, dá. Mas você vai poder, quem sabe, dar uma palavra, uma direção, uma ideia que vai mudar a vida daquela pessoa. As pessoas estão precisando de ideias. Ideias. Para sustentar a humanidade, para girar uma economia, ideias para um casamento, ideias para a criação de filhos, que é uma arma difícil, criação de filhos, ideias para manter sua empresa, ideias para manter seu casamento, ideias para manter sua saúde. Às vezes a gente está se alimentando tanta coisa que destrói o próprio corpo. Às vezes vem uma ideia, coma isso que vai limpar o teu organismo, faça isso que vai melhorar a tua vida. E a pessoa tem, aquele estalar de dedo. Mas Deus vai usar uma pessoa. Deus vai usar uma palavra. Então, igreja, se você não tiver esse cano limpo para a água correr, teus ouvidos ficam tapados. Teus olhos ficam sem enxergar. E tua mão retraída. Ouviu, viu, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos lutar, vamos vencer, vamos para adiante. Porque senão até tuas mãos vão ficando paradas. Você já não tem coragem de fazer nada, porque não deu certo. Eu não vou tentar não. E a vida é assim. Se você tiver 100 anos, você vai ter 100 anos de tentativas.
Se você ficar parado, nenhuma das tentativas vai dar certo. Tente 10, tente 15, 20, 50, 100. Não, eu parei, cansei. O Espírito Santo vai te trazer força. Você não vai parar, você vai continuar. E na hora certa você vai encontrar a saída que você tanto espera. Porque você já mudou e Deus diz, agora meu filho mudou, ele está pronto para receber, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Quem está entendendo? O Espírito Santo é uma força, é o poder de Deus na tua vida. E ele não cansa, porque o Espírito, ele não cansa. Deus não dorme. Deus não precisa comer porque está cansado para regenerar o corpo. Deus é poderoso. E Ele em você, Ele vai ativar tuas forças. E quando você pensar que está cansado, você vai voar como a águia. Quando você pensar, quando os teus inimigos pensarem que lhe derrotaram, você vai voar, dar um voo mais alto. Não para eles ficarem sem voar, porque eles vão voar com você. Deus quer fazer de você uma pessoa sobrenatural. Uma pessoa natural, visão limitada. O sobrenatural na tua vida vai fazer você voar como águia. E você vai poder tudo naquele que te fortalece. Diga, eu posso tudo naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aplauda ao Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, também no 1, versículo 34. Deus fala, Espírito Santo faz. Deus fala, o Espírito Santo realiza. E faz Jesus passar, faz Jesus acontecer, faz Jesus ser glorificado. Amém, igreja do Senhor. Preste atenção a esse texto. 34, 35. Disse Maria ao anjo, como se fará isto? Eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti, leia comigo, no 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aí o Senhor Jesus diz, quem crê em mim fará obras maiores do que eu fiz. O poder do Altíssimo descerá sobre ti, descerá sobre o Senhor Jesus. O que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aí Jesus, em sua linda humildade, ele diz, aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu fiz. Eita. Ele não limita esse poder para ele, eu sou tal, eu sou bacana, só eu. Não. Só ele foi à cruz, só ele levou a maldição sobre ele, só ele morreu por nós, só ele ressuscitou como primogênito, primeiro ressurreição. Mas, por detrás de Jesus tem um exército. Esse exército é você, que pode fazer coisas maiores do que Jesus fez, que pode ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que a mente desse homem poderoso que salvou o mundo, ela pode ser sua. Você pode ter a mente de Cristo. Quem está entendendo? Vamos receber essa mente? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos faça esse homem, essa mulher melhor? Vamos fazer isso? Então entenda você, o Senhor Jesus quer lhe usar. Olha o que diz Isaías 61, versículo 1 e 2. Isaías 61. Rapidinho. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a proclamar, a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olha a situação. Onde tem triste perto de você, você vai ter o poder de consolar. Onde tiver aqueles cativos, oprimidos, presos,
Esses presos aqui não são só os que estão nos presídios, mas esses presos também, tem muita gente presa dentro de casa, tem muita gente presa em uma casa, tem muita gente presa numa situação. E Deus quer que você seja usado por Ele para acabar com isso na vida dessa pessoa. Agora olha o versículo 3. Eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Você está vendo que você não é só? Você vai ser uma árvore e vai virar uma plantação. Está entendendo? Árvore e uma plantação do Senhor sobre ti, sobre quem estiver à tua volta, sobre a tua vida. Em nome de Jesus.